Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Interrompa a sua meditação e os seus exercícios para assistir esse Nerdologia sobre a origem dos monges guerreiros de RPG. Em vários universos de RPG, uma das classes de personagens é a dos monges, um lutador que também possui poderes de cura e grande concentração, que permite causar fenômenos paranormais com a mente, poderes psiônicos. Principalmente, os monges são especialistas em combate desarmado e artes marciais. No universo de Dungeons & Dragons, o personagem Kelgar deseja se tornar um monge, como um aprendizado pessoal em Neverwinter Nights 2, e esse tipo de personagem também está presente na cultura pop, além do RPG, como Aang em Avatar e o personagem Punho de Ferro. Essa classe de RPG, como todas as outras, tem raízes e inspirações históricas e culturais. Esse monge guerreiro de inspiração oriental possui diversos elementos dos reais monges Shaolin da China. Ao contrário do que muita gente pode pensar, Shaolin não é uma religião, mas o nome de um monastério budista construído 1500 anos atrás em Zhengzhou, uma região central da China. Ou seja, um monge Shaolin é um religioso que estudou nesse templo, ou está ligado a ele de alguma forma. No mesmo parque histórico estão o templo, o Monte Song, uma montanha sagrada na cultura antiga chinesa, e a floresta de pagodes em torno do templo. Não tem rodas de samba ali. Já explicamos aqui que pagode é um estilo arquitetônico para templos religiosos, e a floresta é uma área cheia de pequenos templos. A importância do monastério Shaolin é porque ali é o centro histórico do Zen budismo chinês, baseado na meditação e na valorização da realização das tarefas mundanas do cotidiano, em uma perspectiva bem resumida. O nome original é Shan, mas estamos habituados ao termo Zen, pois essa é a pronúncia japonesa, por onde essa escola de budismo se espalhou para o ocidente. Já a origem da arte marcial Shaolin é lendária, mistura mito com realidade. O monge indiano Bodhidharma é considerado o primeiro patriarca do budismo chinês, que levou o budismo Zen para a China. Ele inspira os bonecos japoneses Daruma, que vocês já devem ter visto por aí, pronúncia local para Dharma. No templo Shaolin, ele teria tido 2 assistentes que tinham sido soldados e tornaram-se monges após saírem do exército. Além disso, ele valorizava a realização de exercícios físicos como parte da meditação e do desenvolvimento pessoal. A combinação desses elementos que seria a origem do Kung Fu Shaolin. Aqui entra outra questão de idioma. Kung Fu pode ser qualquer habilidade adquirida pelo treino e pela concentração, tanto artes marciais quanto caligrafia ou carpintaria, por exemplo. Em chinês, artes marciais são Wushu. A confusão muito provavelmente aconteceu em alguma tradução e foi ampliada com os filmes de artes marciais. O templo Shaolin era algo parecido com um internato. A maioria dos meninos que ia para o templo, ao atingir a idade adulta, voltavam às suas casas e seguiam outros caminhos na vida. Apenas uma minoria continuava no templo como instrutor e alguns eram seculares, não eram monges. Pelos séculos seguintes, o templo se tornaria uma referência não apenas na meditação e no conhecimento, mas também no treino físico nas montanhas e na prática das artes marciais. Por isso, em diversos conflitos internos na China entre os séculos 13 e 18, ele tinha importância estratégica. Ninguém queria correr o risco de ter monges especialistas em dar porrada ajudando seus inimigos. Nisso, o templo foi destruído e reconstruído várias vezes, o que teve um lado bom. Em certa ocasião, novamente com aspectos lendários, ele foi destruído pela dinastia Qing, pelo fato dos monges serem supostamente aliados dos opositores ao imperador. Com a destruição, 5 monges sobreviveram e tornaram-se instrutores das artes marciais Shaolin para preservar aquele conhecimento, conhecidos como os 5 mestres Shaolin. O resultado imediato foi uma guerra entre os Shaolin, já que um dos mestres treinava novos monges com o objetivo de derrubar o imperador que destruiu o templo original. Outros 2 mestres auxiliaram as forças do imperador em derrotá-lo. A longo prazo, o resultado foi outro. Com a destruição do templo, os 5 mestres viajaram para diferentes destinos, difundindo e ensinando as artes marciais Shaolin em outras regiões da China. É a origem de várias das escolas de Kung Fu atuais. Uma era, na verdade, uma mestra, uma monja que já foi interpretada por Michelle Yeoh. E o nome do primeiro mestre te lembrou algum outro personagem do cinema?
toda essa herança cultural e folclórica da China vai ganhar uma roupagem mais acessível e popular, a literatura wuxia, romances de aventura e fantasia com heróis e heroínas praticantes de artes marciais que se passam na Antiguidade ou no período da Idade Média Europeia. Algo parecido ao fenômeno ocidental dos romances de cavaleiros, só que com mais chutes na cara. Embora tenha surgido no século XIX, esse tipo de livro vai crescer muito em popularidade na década de 1920 e, a partir dos anos 1960, torna-se uma das formas de entretenimento mais consumidas da China. Vários dos arquétipos dos monges de RPG têm origem nesse tipo de livro. Um protagonista que rejeita o individualismo e age baseado em princípios filosóficos e espirituais, como o Zen budismo ou confucionismo. Lealdade ao mestre e o aluno prodígio que torna-se renegado, que a constante prática das artes marciais leva a capacidades além do normal, como saltar por cima de uma árvore ou correr tão rápido que não se afunde na água. A capacidade de concentrar a força vital conhecida como Qi, o uso de técnicas de acupuntura para desferir golpes paralisadores ou até mesmo fatais. Como vocês viram pelos exemplos na tela, muito da atual cultura pop é inspirado nessa literatura tradicional chinesa. Um clã fictício desse universo, baseado nos templos das montanhas Wudang, inspirou até um famoso grupo de hip hop. E claro, muitos desses protagonistas eram monges Shaolin, ou foram treinados por Shaolin. E aí temos vários personagens interpretados por Jackie Chan em filmes, monges comunidades em jogos, Liu Kang e Kung Lao em Mortal Kombat, e até David Carradine vagando pelo Velho Oeste. E os monges e monjas de RPG. Um fenômeno levemente parecido também ocorreu no Japão, com a combinação da vida monástica de monges budistas com a prática de artes marciais, mas em uma escala diferente. Os Sorei japoneses estavam envolvidos em conflitos próprios. Cada escola do budismo possui uma milícia própria e frequentemente se envolvia em conflitos com os outros templos, desde por motivos filosóficos até por causas não tão nobres, como disputas e protestos por escolhas de cargo na corte imperial. E os monges japoneses serão uma das principais forças nas guerras entre os clãs samurai. Hoje, após ser destruído várias vezes, o monastério Shaolin está de pé e é parte do patrimônio da humanidade. Nos últimos anos, suas práticas religiosas tornaram-se cada vez mais populares, inclusive com o apoio do governo chinês. Apesar de alguns estereótipos, às vezes até racistas, sobre culturas orientais ainda serem perpetuados, esse panorama histórico mostra como a ideia do monge lutador, do Shaolin que fura árvores ao treinar golpes com os dedos, é não apenas baseado em aspectos reais, mas presente no próprio folclore oriental. E mostra que a ideia de um guerreiro que segue códigos de honra e possui uma força mental tão grande quanto sua capacidade marcial não é restrita a uma galáxia muito distante, mas é quase universal, como por exemplo as ordens militares monásticas europeias, como os cavaleiros hospitalários, que inspiraram a classe de clérigos. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store. A espera acabou, nerd! O terceiro volume da série A Lenda de Hufgenor finalmente chegou na Nerd Store e é um sucesso. Milhares de leitores já adquiriram a sua cópia e estão devorando a história do escolhido dos deuses. Em A Lenda de Hufgenor, volume 3, o melhor amigo do homem, o rei Hufgenor I, deverá passar por provações que nunca imaginou antes, porém, nem sempre com a melhor decisão. Um livro com 640 páginas de guerra, sangue e muita escatologia e sadismo, marca registrada do autor Leonel Caldela. A Lenda de Hufgenor, volume 3, está esperando por você. Acesse nerdstore.com.br, adquira agora mesmo. Mas, se você ainda não leu os 2 primeiros livros, pode aproveitar um combo especial com os 3 volumes. nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. Nos comentários do último Nerdologia sobre a história do voto no Brasil, perguntaram se o Código Eleitoral de 1932 foi instituído por iniciativa do governo ou se foi resultado de apelo popular. Uma mistura de ambos os fatores. A reforma e a ampliação eleitoral era uma das pautas da Revolução de 1930, que afirmava que iria moralizar o sistema eleitoral brasileiro. Além de angariar apoio popular para essa ampliação, a reforma atendia ao desejo de políticos de diversos estados que viam nela a única possibilidade de desafiar o poder das oligarquias tradicionais, especialmente de São Paulo. Comentaram sobre a grafia Império do Brasil, com Z, e quando houve a mudança para o S. Na verdade, nunca ocorreu uma mudança. Ambas as grafias existiam ao mesmo tempo. Por exemplo, em 1501, o atual rio Buranhém, em Porto Seguro, foi batizado de Rio de Brasil, com S. Em 1548,
Quando chega o primeiro governador português, ele recebeu o regimento para as capitanias e povoações das terras do Brasil, com Z. Vai ser na década de 1920 que a grafia com Z começará a ser abolida dos veículos oficiais, começando pelas novas notas de dinheiro. Finalmente, comentaram se teria sido um golpe em 1964. Esse tema vai voltar, mas já falamos um pouco sobre essa conceituação no Nerdologia sobre a Proclamação da República. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre classes de RPG e até a próxima!